É uma honra poder estar aqui com vocês. E eu queria que você agora olhasse para a pessoa que está do seu lado. Acho que alguns já sabem o que vão fazer agora, mas olha bem sério mesmo. Abre o olho assim, sabe? Abre o olho mesmo. Isso aí. Agora faz uma cara de mal agora. Faz uma cara de mal. E fala: ei, não fale comigo. Isso aí. Amém? E eu queria pedir uma outra coisa para vocês. O pastor tem um alto índice de TDAH. Então, se vocês ficarem conversando aí no fundo, nas laterais, eu vou ter uma chance muito grande de me distrair. Então, de fato, queria que vocês contribuíssem para estar prestando atenção, para que nós possamos acessar um nível e uma nova dimensão hoje. Amém? Amém? Eu posso contar com sua ajuda? Então, por favor, pessoal dos fundos aí, a gente não tem cadeira para todo mundo, da lateral, mas me ajudem nisso. Amém? Porém, na mesma pegada de semana passada, eu vou pedir para apagar a luz, porque eu percebi que isso ajudou a concentração demais. Eu gostei da ideia. Foi fantástico. Apaga a luz. Por mais que vocês vão me ajudar, mas eu ainda vou dar uma forcinha para vocês me ajudar. Essa estratégia de uma luz aqui, eu falei: nossa, isso funciona. Uau, gostei. Aí a gente vai descobrir hoje se era por causa do pastor Wesley ou é por causa da luz. Amém? Amados, eu queria de fato, é uma responsabilidade muito grande, encerrar o mês e a série Atos, porque nós ouvimos palavras tão maravilhosas, desde a primeira semana, quando o pastor ministrou sobre Atos 1, sobre até que o Senhor venha, até que nós vejamos algo do alto. Depois nós ouvimos o pastor Eduardo pregando e ministrando sobre a porta do templo, sobre dar mais importância para as pessoas do que para as coisas e colocar as coisas em ordem. E depois o pastor Lohan veio ministrando sobre, de fato, acender uma luz para que o evangelho brilhe. E nós tivemos semana passada o pastor Wesley quebrando tudo aqui, além da conferência dos outros ministros, mas no domingo passado nós tivemos o pastor Wesley quebrando tudo aqui. E é uma responsabilidade muito grande. Não é porque eu estou com o microfone na mão, eu estava falando esses dias com o Arnaldo, eu estou do lado de homens sérios e que carregam algo poderoso. E eu quero que nessa mesma dimensão que nós fomos passando o mês, nós acessamos algo hoje. Então eu queria que o seu espírito estivesse muito ligado e conectado com o que o Senhor vai fazer hoje. Eu acredito que o Senhor hoje vai mudar destinos, o Senhor vai mudar propósitos e direções aqui. Assim como nós ouvimos, uma nova dimensão, uma nova fase, uma nova etapa começou. E hoje eu considero como o primeiro domingo de uma nova fase, de uma nova estação. E hoje eu declaro que decretos sairão daqui, para que você tenha norte de como caminharemos essa nova direção. Eu espero que você saia daqui com a certeza e a convicção daquilo que o Senhor te chamou para essa nova temporada. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:4. Sim, nós estamos na série Atos e nós vamos falar de Atos. Viu, pastor? O pastor estava, não vale. 2 Coríntios não vale. Nós vamos falar de Atos ainda. Mas eu gostaria que nós, antes de entrarmos no texto de Atos, nós entendêssemos algumas coisas. Está escrito: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Em outras versões será dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E talvez você esteja falando: o Deus desse século cegou apenas aqueles que não são cristãos. Não, a palavra ali era incrédulos. A palavra aqui é descrentes, aquele que não crê. E eu não vou fazer essa pergunta, ou melhor, eu vou fazer essa pergunta, mas eu não vou querer a sua resposta, para você não se envergonhar. Mas quantas vezes durante esse ano que você se encontrou descrente, descrendo de algo, incrédulo daquilo que o Senhor já falou? Talvez você não ficou incrédulo do próprio Senhor, mas você ficou incrédulo daquilo que Ele disse. Porque deixa eu te falar, o Senhor
Salmos 61 diz que uma Deus a falou e duas eu a ouvi. Ou seja, cabe ao Senhor falar uma vez e a você escutar duas. Mas quantas vezes ao ouvir uma vez que o Senhor falou, você esqueceu? Ou você simplesmente desacreditou? Então nós precisamos entender que muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar de incredulidade, nesse lugar onde nós não enxergamos o Evangelho. E isso é uma arte, é algo que é trabalhado pelo Deus desse século. O Deus desse século cegou. Existe um trabalho do Deus desse século para cegar os nossos entendimentos, Wagner. Existe um trabalho contínuo do Deus desse século para cegar a visão do Evangelho da glória de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar, eu acho que está claro aqui, mas é que esse Deus desse século é o próprio inimigo. Satanás é o Deus desse século. Nós vamos ver em João 12:31 essa menção sendo referida ao próprio inimigo. Ele é o Deus dessa era, como uma tradução original diria, Deus dessa era. Chegou a hora de este mundo ser julgado, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então nós precisamos entender que o Deus dessa era é o próprio inimigo, e o inimigo trabalha para cegar, para tirar a visão do Evangelho da glória de Deus. E a minha pergunta é simples: se o inimigo, que é nosso inimigo, trabalha para cegar, a nossa função é trabalhar para quê? Para que outros vejam. A nossa função é trabalhar para que outros enxerguem. Porque se o inimigo está trabalhando, Ramon, para que os outros não vejam, para que não haja visão sobre o Evangelho da glória, a nossa função é trabalhar para que os outros vejam, é trabalhar para que todos vejam o Evangelho da glória de Deus. Só que a minha pergunta nessa noite, o tema dessa pregação é: o que você tem visto? O que você tem contemplado? Diga assim: o que eu tenho visto. Mas antes ainda de entrar sobre o que nós temos visto, eu quero falar sobre o que é o Evangelho. Porque talvez você seja uma dessas pessoas que esteja aqui e não sabe o que é o Evangelho. Se eu perguntasse para você o que é o Evangelho, e pasmem, foi feito em 2010 uma pergunta na Paulista, em São Paulo, sobre o que era o Evangelho, para muitos cristãos. A primeira pergunta é: você se considera um cristão? Sim. E o que é o Evangelho de Cristo? E o silêncio tomava conta. E talvez você vá dizer: é a cruz, o Evangelho é a cruz, o Evangelho é a morte. Mas se nós abrirmos Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa eu te falar, se o Evangelho é o poder de Deus, o que é o Evangelho? É Jesus, porque a única coisa capaz de proclamar, de gerar salvação através da crença é Jesus. Nós cremos que não tem outro meio de alguém ser salvo a não ser por meio de Jesus. Então o que é a salvação? O que é o poder da salvação? É o próprio Jesus, Guilherme. Então o que é o Evangelho de Deus? É o próprio Jesus. Aqui ainda vai dizer, em 2 Coríntios 4:4 ainda vai dizer o Evangelho da glória de Deus. Nós precisamos lembrar que glória de Deus é justamente a expressão da glória de Deus, é justamente Jesus. É o que vai dizer em Hebreus capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então a primeira coisa que eu quero para nós podermos avançar aqui, e eu quero ser breve hoje,
para nós avançarmos aqui, é que o evangelho da glória de Deus, o evangelho é o próprio Jesus. O evangelho não é uma cruz, o evangelho não se trata da morte, o evangelho se trata do próprio Cristo e em sua obra completa, da morte, da ressurreição, dos milagres, do governo dele, da volta dele governando sobre todos os povos. Isso é o evangelho, Jesus por completo. Porque você já parou para pensar? A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos, e os discípulos anunciavam as boas obras do evangelho. Mas calma, os discípulos, antes de Jesus morrer, anunciavam as boas obras do evangelho. Mas os próprios discípulos não tinham crença que Jesus morreria numa cruz. Viu como o evangelho não é a morte numa cruz? O evangelho é a pessoa de Jesus. E eu não estou dizendo que a cruz não fez parte da pessoa de Jesus, mas o evangelho não é uma cruz. O evangelho é o próprio Jesus, o poder de Deus para a salvação. Só que agora esse texto de 2 Coríntios 4:4 vai ficar mais claro com esse entendimento. Voltamos lá. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes. E agora eu vou reformular com você a partir desse entendimento que nós geramos, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz de Cristo, a luz de Jesus. E eu vou dizer, se o inimigo está trabalhando para que as pessoas não vejam essa luz, o que nós como igreja precisamos trabalhar. Só que talvez eu esteja falando do que você precisa trabalhar, mas antes disso, o que você está vendo. Jesus é a clareza, porque não é à toa que aqui nós vamos ver a palavra luz, e eu acho muito engraçado isso na Bíblia, como ela é completa e perfeita em si. Ela não deixa de falar sobre a luz do evangelho, porque todas as vezes que o evangelho vem com a glória, ela vem com esse resplandecer, o clarão, o tirar das trevas. O esplendor, inclusive, quando nós lemos em Hebreus, dizendo o resplendor da glória do Pai, resplendor justamente é a tradução mais exata para resplendor, seria grande clarão. E deixa eu te falar, o Deus dessa era tem cegado o entendimento para que não vejam Jesus. Mas você e eu tem a capacidade de ser transportado das trevas para a luz e enxergar quem Cristo realmente é. Porque se o Deus dessa era, o Deus desse mundo teve a capacidade de cegar, mas deixa eu te falar, existe alguém muito maior. Existe o Deus dos séculos, aquele que era, é e há de vir, que não é sobre uma era e um tempo, mas é alguém que sempre foi e sempre será. E esse Deus também trabalha para que toda a terra veja aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Só que além de você ver, você precisa resplandecer. Porque o foco dessa mensagem é justamente sobre o que você tem visto. Porque deixa eu te contar, o que você tem visto vai denunciar aquilo que você será. Uma criança, ela é formada a partir do meio social e do meio das coisas que ela vai enxergando e vendo. A Helena está crescendo, a Luísa está crescendo, a Cecília está crescendo, e aquilo que ela vai vendo, os pais reproduzirem, os amigos reproduzirem, elas vão reproduzindo, porque você é à medida daquilo que você vai vendo, e você vai se tornando à medida daquilo que você vai enxergando. E aí eu volto mais uma vez para a minha pergunta: o que é que você está vendo? Talvez você ainda não entendeu aonde eu quero chegar, mas eu quero dizer que o inimigo trabalha todos os dias para cegar a visão de Jesus. E a função sua e minha é que eles enxerguem Jesus. E sabe como eles vão enxergar Jesus? Quando você começar a contemplar Jesus, porque assim você se parece com Ele.
o que é que você tem visto? Amados, é simples. Aquilo que você está vendo, você automaticamente começa a reproduzir. E no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual, Vitor, a ideia é a mesma. Mateus 26, 73 vai falar: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Aqui, essa situação é que Pedro está negando Jesus, porque as pessoas reconheceram ele, porque o modo dele falar denunciava aquilo que ele era, porque ele andava junto com Jesus. E ele está dizendo: ei, você anda com ele, e por isso você fala como ele. E a minha pergunta é: as pessoas têm reconhecido você e eu por andar com Jesus? Se o inimigo tem trabalhado para cegar as pessoas, quando as pessoas te olham, elas começam a enxergar Jesus, porque você anda com ele, logo você se parece com ele, e logo elas começam a enxergar ele. Nós precisamos entender que nós precisamos enxergar Jesus. Como eu disse, eu quero ser muito rápido nessa noite, mas eu quero que você entenda. Diga assim mais uma vez: o que é que eu tenho visto? Agora sim, indo para Atos 9. Atos 9. O pastor já até pregou no começo do ano sobre essa passagem. Nós vamos rever algumas coisas aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao resplendor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu-lhe uma voz e dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre para a cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui nós vemos que Paulo perseguia intensamente os cristãos. Aqui chamava de o caminho ainda. Aqueles que seguiam Jesus, os discípulos, eram extremamente seguidos, Ramon, por exatamente Paulo. Só que Paulo agora, ele está caminhando e o resplendor de uma luz o encontra. E essa luz o cega, porém é o suficiente, como o pastor pregou no começo do ano, para cegar nos naturais, mas abrir os seus olhos espirituais e ver Ele. Porque nós vamos ver no capítulo 7, no versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Isso deixa claro que os homens que estavam com Paulo não viram. Mas à frente nós vamos ver que o que Paulo testemunha para os discípulos, para os apóstolos, é: eu vi o Senhor. Barnabé vai dizer para os discípulos: olha, esse homem viu o Senhor, viu Jesus. E deixa eu dizer, existe uma diferença entre visão e, de fato, a expressão de Jesus. Ali ele não teve uma visão, ele de fato viu Jesus. Isso mudou a vida de um homem. O fato dele ver Jesus tornou alguém que era perseguidor em alguém perseguido por Jesus. E eu acho que você ainda não entendeu. O fato dele ver Jesus fez ele deixar de ser um perseguidor e se tornar um perseguido de Jesus.
Talvez muitas das coisas na sua vida continuam da mesma forma, e eu sinto em ser o agente comunicador de notícia ruim. Talvez muitas das coisas não tenham mudado, porque você não tem contemplado Jesus. Talvez as coisas passam culto e sai culto, passa conferência e sai conferência, se tornam a mesma, porque você não tem contemplado a pessoa de Jesus. Não basta você ouvir como aqueles que estavam com Paulo, não basta você ver um clarão como aqueles que estavam com Paulo. Se você não ver a pessoa de Jesus, tudo será como antes, nada muda. Mas se você olhar nos olhos do autor e consumador, tudo o que era para trás se torna esterco. Precisamos olhar nos olhos de Jesus para nada mais ser como era. Atos 22, antes vamos em Atos 9:7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Olha que doideira, eles ouviam uma voz, mas eles não viam a pessoa. Atos 22:9, eu entrei em crise quando eu li isso daqui. Eu lembro uma vez que eu falei, está se contradizendo. Aos que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E talvez se você for ler rápido, você vai falar, lá dizia que eles viram, mas não viram. Aqui diz que eles não viram. Lá diz que eles não viram, mas ouviram. Aqui diz que eles viram, mas não ouviram. Só que se você for ler com calma, vai ficar claro isso daqui. Lá eles viam uma luz, mas eles não viam ninguém. Aqui lá deixou claro que eles ouviam algo, mas eles não entendiam algo. Muitas das vezes nós entramos nesse lugar, nós estamos do lado de alguém que acessa esse lugar, alguém que vê Jesus, alguém que ouve Jesus, e nós se contentamos com essa partezinha, com as migalhas da presença, mas nós não ouvimos e não entendemos de fato, nós não contemplamos para uma pessoa de fato, nós só pegamos migalhas de uma presença. Deixa eu falar, o tempo das migalhas passaram, chegou a hora de você ver os olhos do autor, chegou a hora de você ouvir as palavras do Messias, porque o que vai mudar a sua vida não é uma pregação de domingo, o que vai mudar a sua vida não é uma pregação de alguns minutos, não é uma música e um louvor, não, o que vai mudar a sua vida é Jesus o Nazareno, aquele que tem poder para salvar o homem. Isso precisa ser a verdade do Evangelho. Já estamos encerrando. A minha pergunta volta a ser: o que é que você tem visto? Porque Paulo se contemplou com a presença de Jesus, ao ponto que nada mais foi como antes. Ele deixou para trás todas as coisas. Ele passa ao ponto de ser perseguido. Meu amado, olha que doideira. Ele sai dali tão cheio da presença, que ele começa a anunciar o evangelho que ele perseguia. E as pessoas começam a falar: cara, você vai matar a gente, você é um traidor, você está no nosso meio para nos tragar, você está no nosso meio como infiltrado. E Paulo continuava. Deixa eu te falar, o que faz alguém continuar, mesmo pessoas falando mal da sua reputação, o que faz alguém continuar, mesmo pessoas duvidando do seu caráter, o que faz alguém continuar, mesmo pessoas mitigando ou sussurrando coisas ruins, o que faz, sabe o que faz? Ver a pessoa de Jesus. Quando você ver a pessoa de Jesus, sua reputação não importa, o que os outros falam não importa, o que importa é os olhos daquele que você enxergou. Só que foi como eu falei, não adianta, porque o propósito de você ver não é só para ficar para você mesmo. Deus não tem um fim com uma pessoa. Nós falamos sobre isso no Integra. A promessa de Deus é: Abraão, sai da sua tenda, que eu abençoarei a ti e a tua família, mas de ti serão benditas todas as nações. O fim de Deus não está em você,
Não se sinta a última bolacha do pacote. O fim está em todas as nações, está no coletivo. Você é uma ferramenta. Então deixa eu te falar, você ver o Salvador, sim, vai mudar a sua vida, mas o fim não está em você. O fim não está em mim. Otávio, o fim não para em você. Tem algo além. Vamos continuar em 2 Coríntios 4. Vamos até para o 5 já. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. O foco de você enxergar algo não é parar em você, mas é mostrar que existe alguém que pode mudar a vida. Existe alguém que pode tirar um drogado das ruas. Existe alguém que pode mudar um caráter de alguém. Existe alguém que pode mudar um pai. Existe alguém que pode mudar famílias. Esse é o propósito de você ver Jesus e se parecer com Ele. 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Trazendo sempre conosco no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele, também seu corpo, se revele a nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada em um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Quando você começar a se parecer com Jesus, as pessoas em Rio das Ostras vão ser transformadas, os trabalhos vão mudar, os açougues vão mudar. Se você trabalha em escola, Emily, as crianças vão chegar em casa e vão dizer: papai, eu vi Jesus, eu vi Jesus. As pessoas vão chegar no mercado e vão falar: eu vi Jesus, porque o padeiro estava cheio do Espírito Santo, o açougueiro estava cheio do Espírito Santo, porque nós se parecemos com Ele. Por isso, não desanimamos. Você quer um motivo para não desanimar? É porque você viu Jesus. Se você não viu Jesus, não tem nada do que eu faça que vai te fazer continuar. Nada. Somente aqueles que viram Jesus conseguem permanecer em meio à dor e ao sofrimento. Embora exteriormente desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E olha aqui. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu amado, deixa eu falar. Algumas pessoas vão usar isso para dizer que ele estava falando de promessa, para dizer: não, para mim só é eterno uma coisa. Desculpa se alguém te ensinou que você é eterno. Você não é eterno, porque eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Você teve um começo, você só não tem um final. Se você estiver em Cristo Jesus, você não tem final. Mas eterno, aquele que não teve começo e aquele que não tem fim, é só Jesus Cristo, é só a Trindade. E os nossos olhos não estão em coisas, os nossos olhos precisam estar naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que é para sempre, para aquilo que era, é e sempre será. Nossos olhos precisam estar naquilo que um dia nós vimos.
Mas eu volto a perguntar: o que você tem visto? Se você tem titubeado algumas vezes, tudo bem, porque isso faz parte das vezes de estar desanimado. Mas se você desistiu alguma vez, eu preciso te dizer, você precisa olhar para Ele. Porque o que nos faz permanecer não é a voz de alguém. Eu vou abrir algo aqui. Essa semana eu estava conversando com alguém que veio me procurar, veio pedir um conselho, e eu tomei uma atitude um pouco drástica. A minha pergunta para essa pessoa, eu falei assim: olha, diante de tudo isso que você falou, a primeira coisa que eu preciso te perguntar, em outras palavras, eu perguntei para ele: o que você tem visto? Em tudo isso, qual tem sido o tempo que você tem contemplado Jesus? Qual tem sido o tempo que você tem parado na sua vida para falar com Jesus? Porque se você para a sua vida durante alguns minutos para vir procurar um homem carnal como você, que tem pele e sangue como você, que não sabe do amanhã, para você ouvir, para buscar uma direção, o porquê você não tem procurado aquilo que é eterno, aquilo que era, é e sempre será, o porquê você não tem buscado contemplar e olhar para Ele, para que Ele seja a resposta das suas coisas. Eu não estou dizendo que os pastores não estão aqui para aconselhar, não, mas eu estou dizendo que os gabinetes serão menores, os gabinetes serão mais rápidos, porque pessoas começaram a entender que o lugar de contemplação resolve os seus problemas. Quando a igreja começar a entender que os seus problemas nas suas casas, o seu problema com a sua esposa, o seu problema com seus filhos, o seu problema no seu trabalho, começa a ser cada vez menor quando você se parece com Cristo. E não tem como se parecer com Cristo se você não contempla Ele. Se você não parar para contemplar a presença dEle, você não vai ser igual a Ele. O problema é que nós estamos, Vinícius, durante muito tempo, com pessoas que querem a unção do micro-ondas. Nós estamos na vibe do micro-ondas. Eu coloco o miojo lá, aperto um botão e sai pronto. Mas deixa eu falar, no reino as coisas não são assim. No reino existe uma palavra chamada cultura, cultivo. Você planta e olha nascer. Qual tem sido o seu cultivo de contemplação para se parecer com Jesus? Quanto você tem cultivado a contemplação? Quanto você tem cultivado? A palavra culto vem de cultivo, de cultura, de fazer repetidas vezes. Fazer e fazer. Todo dia plantar e olhar. Quantas vezes você tem plantado a contemplação para se parecer com Ele? Meu amado, não é um pastor que vai resolver os seus problemas. Não é uma conversa de 20 minutos que vai mudar a sua jornada. Ah, mas muda, depende. Muda até quando? E eu não estou dizendo mais uma vez que Deus não usa homens. Eu não estou dizendo que a nossa função não é aconselhar, não é dar discernimento. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a principal direção que você precisa ter para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, é o próprio Senhor. A própria direção é o próprio Jesus sussurrando em direção ao que você tem que fazer. E isso você só alcança no lugar de contemplação. O que você está vendo? E eu quero encerrar de verdade agora com um cara que, se a gente fala de contemplação, se parecer com Cristo, ser servo e não olhar para as circunstâncias, porque foi o que Paulo falou, em meio às circunstâncias, em meio às pedradas, em meio às coisas dando errada, continua. Você não está destruído, abatido, mas destruído não. E quando eu olho para uma pessoa assim, não tem como eu não falar sobre esse camarada. Vamos abrir rapidamente. Não, por conta do tempo, eu não vou. Eu vou pedir para que você depois leia esse capítulo. Atos capítulo 7 vai falar de um homem chamado Estevão. E eu quero que vocês entendam rapidamente a história desse camarada. Os discípulos, os apóstolos estão trabalhando, estão proclamando o evangelho, mas começa a surgir muitas demandas, muitas coisas para fazer, muitas pessoas para cuidar. E aí ele fala: olha, nós precisamos levantar servos
diáconos, para que sejam levantados, ungidos, preparados, para com sabedoria e capaz pelo Espírito Santo, nos ajudar a servir as pessoas. E eles levantam alguns homens, cheios do Espírito Santo, e com autoridade, para fazer isso. Olha só, cheio do Espírito Santo. Se você acha que diácono é só servir, lavar um banheiro, você está totalmente enganado. Se você acha que diácono é só abrir a igreja, lavar o chão, você está totalmente enganado. Os requisitos é que precisava ser cheio do Espírito Santo, ser sábios, porque diácono é aquele que lidera o serviço, é aquele que se coloca à frente do serviço, então ele precisa ter sabedoria. E Miguel, agora um homem chamado Estevão é um desses diáconos. Só que aí às vezes a gente acha que o diácono, já que ele serve, ele não faz nada, ele não prega o evangelho, ele fica calado, mas não. Estevão fazia todas essas coisas, mas ele anunciava o evangelho a tempo, fora de tempo também, porque ele era crente. Isso era independente de função. E agora ele vai. Estevão vai às sinagogas e começa a pregar. Estevão começa a anunciar. Estevão começa a dizer: olha, vocês estão com corações endurecidos, com os ouvidos tampados para ouvir a verdade do evangelho. Vocês acham que Moisés é maior que Jesus? E ele começa a falar essas coisas. Os homens começam a endurecer o seu coração. Os homens começam a ficar enfurecidos e começam a falar: ele é um blasfemo, coloque ele à porta da cidade. Alguém que viu Jesus através dos discípulos, ou até mesmo ele viu o próprio Jesus, isso a gente não vai poder dizer. Provavelmente ele viu o próprio Jesus, e agora ele começa a caminhar, se parecendo com Jesus, mudando destinos, anunciando o evangelho tempo fora de tempo, ao ponto de ser apedrejado. Talvez o seu limite seria aqui. Talvez o seu limite seria: eu falo de Jesus, mas começaram a tacar pedra, eu vou embora. Talvez o seu limite não seja morrer. Talvez o seu limite seja só falar e sair correndo. Mas eu creio. Deixa eu liberar algo aqui. Dar uma pausa profética. Está chegando o momento. Não entenda errado o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Está chegando o momento. Eu não estou dizendo que Deus não levantou profetas, pelo amor de Deus. Que Deus não levantou mestres, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que vai chegar o momento. E chegou o momento onde não se levantarão profetas, mas se levantarão um povo profético, que está disposto a morrer por amor a Jesus. Não é mais, o Senhor existe um homem que fala sobre isso, e eu acho fantástico o que ele fala. O momento das estrelas gospels estão se acabando no Brasil, e é por isso que está tanto alarde em relação a pessoas. Os holofortes estão sendo tirados de homens, e Deus está colocando o holoforte sobre a própria igreja, e dizendo: não é mais um homem que levanta o avivamento, não, é a minha igreja que traz o avivamento, é a minha igreja que morre por amor a mim, porque foi ela que me contemplou, e é ela que se parece comigo. Ele não está mais levantando um homem profético, ele está levantando uma igreja brasileira profética, para mudar o destino de todo mundo. Só que para ser profético é necessário morrer. Nenhum profético pode conviver com o próprio espírito e o espírito dele, porque senão a profecia é contaminada. Mas vamos voltar, que eu preciso terminar. 9 horas em ponto, nós vamos embora. Me ajuda, Jesus. E agora então talvez o seu limite era aqui, era a morte. Mas não, Estevão continua. Eles começam a atacar pedra, e Estevão continua. Eles começam a atacar pedra, e Estevão não para. Ele continua anunciando a mesma coisa. Meu amado, o que faz alguém ser apedrejado e as pedras não doerem mais? O que faz alguém ser apedrejado e ele continuar e não parar?
Se às vezes as pedras que te atacam não são nem pedras reais, são só falações, são só calúnias, e você já para, mas o que fez um homem ser atacado em corpo físico e continuar e não parar. Queria chamar a equipe de louvor já. O que faz isso acontecer? O que faz as pessoas não pararem? O que faz alguém continuar? Mas a Bíblia diz que esse homem, ele começa a olhar para cima. Amado, porque deixa eu te contar uma coisa. Quando as pedras começarem a doer, só existe uma solução para você. Não é olhar para o seu pastor, não é olhar para o seu vizinho. Quando as pedras começarem a doer, olha só, enquanto apedrejavam, Estevão, orava. E o Senhor Jesus, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amado, quando as coisas começarem a dar errado, as pedras começarem a ser lançadas contra você, só existe uma solução. A solução não está no seu pastor, não está no seu vizinho, não está no seu pai, na sua mãe, não. A solução está em Jesus. Você vai dizer a Ele: Senhor, o que eu tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu, então recebe o meu espírito. O meu corpo está sendo apedrejado, o meu corpo já não tem mais, mas se não tem o meu corpo, recebe o meu espírito, porque isso eles não tiram de mim. Fique de pé. Só que eu ainda acho algo mais legal. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, volta no 58. Arrastaram. Não, pode ir para o próximo. Enquanto apedrejava, então esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meu amado, o que faz esse homem continuar é porque os olhos dele não estavam em pessoas, os olhos dele estavam em Jesus. Sabe o que muitas vezes tem feito você parar? É os olhos estar em pessoas. Não, meu amado, seus olhos não tem que estar em mim, eu vou falhar com você. Eu provavelmente vou falhar com você. Eu falo isso pro pessoal de Macaé. Se eu não falei com você, calma, que vai dar tempo, eu ainda vou falhar com você. Se o pastor Patrick não falhou com você, calma, ele ainda vai falhar com você. Porque se os seus olhos estiverem na gente, você vai se desmotivar. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo, meu amado, não tem como se desmotivar, não tem como parar, não tem como você se desapontar, porque Ele é perfeito. Mas, amado, tem uma promessa para aqueles que olham para o Senhor: você se parece com Ele. Olha só o que diz. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpado. Amados, quem foi que disse isso? Foi o próprio Cristo numa cruz. Ele diz: Jesus, Senhor, Pai, não impute a eles nesse pecado. Agora Estevão, por contemplar Jesus, ele se parece com Jesus, e as mesmas palavras de Jesus antes de morrer: Senhor, não os considere esse pecado. Ele começa a replicar. Porque, amado, se você começar a olhar para Jesus, você vai se parecer com Ele. E olha só, além de olhar para Jesus, pode passar para o 61. 60, é isso mesmo? Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Amados, se os seus olhos não estiverem nisso, nada mais adianta. Não adianta você ficar vindo no culto, não adianta você ficar ouvindo pregações e sermões, se os seus olhos não estiverem nele, se os seus olhos não estiverem naquilo que ele fez, nada adianta. Mas deixa eu te falar, eu disse para você que o propósito não está em você. Talvez você olhou para tudo isso que aconteceu com Estevão e você falou: uau! Mas deixa eu te falar, quando alguém se parece com Jesus, ele deixa marcas. Porque passa para o, acho que é 58. Olha só. Arrebataram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo Saulo que lá na frente encontra o resplandecer de uma luz, é o mesmo Saulo que está aqui. Deixa eu falar, as sementes que você joga
quando você se parece com Jesus, elas são inegociáveis. Um dia ela vai brotar. Ramon, as sementes que você joga sobre os seus pés, elas são inegociáveis. Você tinha falado hoje sobre isso. Quando você se parece com Jesus, é inegociável. As coisas mudam. Você quer a transformação da sua casa? Você quer a transformação do seu trabalho? Você quer a transformação dos seus parentes? Você quer a transformação de Rio das Ostras, de Macaé? Comece a olhar para Jesus. Comece a contemplar Jesus, porque nada mais será como antes. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou.